Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Maicon Lima e esse é mais um vídeo da série Terça do Tesouro. Mas não é qualquer tesouro, é a Terça do Tesouro Direto. Aqui no programa Terça do Tesouro Direto, toda terça-feira eu trago um assunto sobre investimentos no que se refere ao Tesouro Direto, que são os títulos públicos, que é uma forma de você garantir rentabilidade acima da poupança, acima da inflação e com mais segurança. Porque, como eu costumo dizer, a poupança, além do que todo mundo sabe que a rentabilidade é muito baixa, ela também, no meu entender, na minha experiência de economia, a poupança não é segura. Não é segura. Existem vários e vários outros investimentos mais seguros. Inclusive, se você investir em ações na renda variável e você sabe o que você está fazendo, é mais seguro do que poupança, na minha opinião. Mas hoje a gente vai ficar no Tesouro Direto, que não é menos importante do que investir na renda variável. Então tá aí na tela o nome do programa, Terça do Tesouro Direto. E teve um vídeo, alguns dias atrás, que eu falei o seguinte: olha, se eu fosse fazer a minha reserva de emergência, o que é reserva de emergência? É aquele valor que você guarda, que você deposita, que você deixa investido e que corresponde ao mínimo de 6 meses o seu custo mensal investido. Então eu falei que eu ia deixar minha reserva de emergência no Tesouro Selic, só que eu falei que ia ser no Tesouro Selic 2027. Esse que eu vou colocar na tela aqui para vocês. Esse daqui, Tesouro Selic 2027. E aí ficou uma questão, Algumas pessoas, não sem razão, me questionaram e falaram como que funcionaria. Porque o que acontece hoje? O Tesouro Direto, ele tem duas opções no Tesouro Selic. Então, olha lá em cima. Você tem o Tesouro Selic 2024. Vou colocar bem acima aqui da minha cabeça, aqui, deixa eu ver se consigo. O Tesouro Selic 2024 e tem também o Tesouro Selic 2027. E aí, como é que fica essa situação? Eu falei que eu, Maicon Lima, ia preferir investir no Tesouro Selic 2027 porque ele está pagando a Selic mais uma taxinha fixa de 0,33. E esse 0,33 é maior do que o Tesouro Selic 2024, que está pagando a Selic, que é variável, mais uma taxinha fixa de 0,16. E aí tem algumas questões que a gente tem que entender, tem algumas questões que a gente tem que apontar. Primeira questão: a forma de eu, Maicon Lima, investir é a forma que eu invisto. A forma que o investidor iniciante investe é aquela forma que, quando eu falo assim, olha, se eu fosse você, eu faria isso. Então, no se eu fosse você, eu faria isso, eu vou te dizer o que eu faria se eu fosse você ao fazer a minha reserva de emergência. Gente, deixando bem claro que o conteúdo aqui do canal é um conteúdo de educação, tá? É um conteúdo educativo. Eu já invisto há bastante tempo, inclusive eu já trabalhei no mercado financeiro há mais de 10 anos. Enfim, esses méritos não interessam. A questão é que eu tenho um conhecimento sobre investimento e eu acredito que eu consigo ajudar você a pensar, a investir melhor. E falando nisso, quando a gente fala em investimentos, o primeiro passo é fazer a reserva de emergência. E a reserva de emergência, ela pode ser feita em um CDB, ela pode ser feita lá no RDB do Nubank, o próprio dinheiro que fica lá no Nubank, pode ser feita no Tesouro Selic, tá? Eu prefiro o Tesouro Selic dessas três opções. E eu, se fosse você, lembrando mais uma vez, isso aqui é um conteúdo educativo, faltou eu falar que não é uma indicação de investimento. Eu estou dizendo, se eu fosse você, eu investiria no Tesouro Direto, porque você já aprende sobre Tesouro Direto, já começa a aprender
analisar gráficos, já começa a entender de marcação a mercado. O leque de investimentos no Tesouro Direto é muito maior, é muito mais amplo do que investir lá no RDB do Nubank, por exemplo, ou investir em um bom CDB, que seria uma opção também. Bom, dito tudo isso, o que acontece? Qual que é a grande diferença de você investir no Tesouro Selic 2024, né, que é esse daqui, e investir no Tesouro Selic 2027? Então aqui na série, se eu fosse você, eu vou repetir isso várias vezes para ficar bem claro, eu investiria no Tesouro Selic 2024. Exatamente. Por que eu investiria no Tesouro Selic 2024? Existe uma regra na economia, que eu já falei várias vezes, mas é sempre importante a gente destacar. Quanto maior o prazo, maior o risco. Ah, Maicon Lima, mas o Tesouro Direto não é considerado risco zero? Sim, é considerado risco menor que a poupança. É considerado o risco do país aí, né? É considerado risco zero mesmo. Embora risco zero, em teoria, não exista. Mas em economia, quanto maior o prazo, maior o risco. Por isso que o Tesouro 2027, ele está te pagando uma taxinha de 0,33. Né? Porque o prazo de 2027 é maior, né? Tá mais longe. Nós estamos aqui no dia 23/2/2021. Esse prazo aqui de 2027 é maior do que o prazo de 2024. Então, no prazo menor, ele vai te pagar Selic, que vai ser a taxa Selic, né? Mais 0,16. E no Tesouro 2027, que é um prazo maior, ele vai te pagar a Selic, que é a taxa Selic, mais 0,33. Por que ele paga mais? Porque o prazo é maior. Então, em teoria, na economia e na prática também, o risco é maior. É aquela história de a sua vizinha vir pedir para você uma xícara de açúcar. Ah, vizinha, empresta uma xícara de açúcar e um limão para mim, que eu mais tarde eu vou na verdureira, sei lá, no mercado e já trago para você. Então o prazo é pequeno, porque vai ser agora à tarde. Agora se a vizinha fala assim: ah, vizinha, me empresta uma xícara e um limão, que eu estou precisando aqui para fazer um suco, e eu vou no mercado ano que vem, daqui a um ano, e daí eu já pago para você. Você vai dizer: opa, oi, o quê? Ano que vem você vai me pagar um limão e um açúcar? Por quê? Porque o prazo é maior. E automaticamente você passa a entender que um prazo maior tem um risco maior. Então, se eu fosse você, que está começando, tá? Não sei se você já começou ou se você ainda não começou a investir. Mas se eu fosse você, eu optaria pelo Tesouro Selic 2024, tá? Porque o risco é menor. E eu vou mostrar na calculadora para você o que significa esse risco menor. Agora, dito tudo isso, tem alguns apontamentos, algumas questões. Para o Tesouro Direto, essa taxa aqui do Tesouro Selic, ele considera 4 dígitos após a vírgula. Tá? 4 dígitos após a vírgula. Isso é normal. Só que quando nós vamos fazer um cálculo, que é o que nós vamos fazer agora, que é aqui na calculadora do Tesouro Direto, que você encontra no site do Tesouro Direto, que é o www.tesouro, vamos ver se vai carregar aqui, www.tesourodireto.com.br. Quero mostrar certinho o caminho aqui para vocês. Opa, vai não. Ah, foi. tesourodireto.com.br. Aí você vem aqui em... Vamos lá, computador. Tá devagar a coisa aqui, peraí. Gente, aqui na opção títulos, não tá apareceu. Aqui na opção títulos você tem preços e taxas. Aqui em preços e taxas você encontra os títulos que estão disponíveis para negociação. Vou deixar aberto aqui também. E também na opção títulos você tem a opção calculadora, tá? Então vamos imaginar qual que seria esse risco de investir no Tesouro Selic 2024 e de investir no Tesouro Selic 2027. Só antes, deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Ah, Maicon, eu não invisto em Tesouro Direto porque eu não quero perder para a inflação. Cara, não quer perder para a inflação? Investe no Tesouro IPCA. Pronto.
O IPCA, o que ele te paga? Né? Vamos colocar ele na tela. Ó. O IPCA, ele vai pagar para você o IPCA, que significa inflação, mais uma taxa fixa. Então, automaticamente, você já está ganhando da inflação. Claro que você tem que entender como que funciona os efeitos da marcação a mercado, se é um bom momento para você entrar ou se não é um bom momento para você entrar, mas o melhor do que saber do que entrar ou não entrar é você começar a investir. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. E, por exemplo, você pode investir um pequeno valor. Bom, aqui na calculadora, vamos fazer o cálculo então do título Tesouro Selic 2024. Né? Data do investimento. Vamos imaginar que é amanhã, tá? Então hoje é dia 23, amanhã é dia 24. Ele vai vencer no dia 1º de 24. Qual que é o valor investido? Ah, Michael, eu vou investir aqui 10 mil reais. É uma simulação, tá? Para você entender qual desses dois aqui que é melhor para a reserva de emergência. Então estou simulando agora o Tesouro Selic 2024. Eu investiria aqui 10 mil reais, é um exemplo, é uma simulação. Qual que é a taxa de rentabilidade no investimento? A rentabilidade dele, aqui ele mostra 4 casas, né? 4 dígitos, aqui 4 casas após a vírgula. Mas aqui eu só consigo colocar 2, então eu vou colocar 0,16. Taxa da corretora do banco tem que ser 0. Se você paga taxa de administração, você está fazendo alguma coisa errada. E a taxa Selic é de 1,9. Não é 2%, Michael? Não, é 1,9, tá? Existe uma diferença entre Selic Over e Selic Meta. Então a taxa é 1,9. Aí vamos clicar aqui em simulação avançada. Vamos imaginar que daqui a um ano, então eu vou investir no dia 24/2, então daqui a um ano, no dia 23/2 de 2022, eu vou resgatar esse valor. E vamos imaginar que essa taxinha fixa aqui de 0,16, que ela aumentou, tá? Gente, o que eu estou fazendo aqui é imaginar um cenário catastrófico, um cenário ruim, um cenário que eu acredito que não vai acontecer. Mas eu estou, para deixar claro aqui para você o que é melhor para a reserva de emergência, eu estou imaginando o pior cenário possível. E no pior cenário possível, eu vou acreditar que essa taxa aqui ela vai aumentar, essa taxinha aqui de 0,16. Agora, se a Selic, que hoje está 1,9, aumentar, e existe uma tendência em a Selic aumentar assim, essa taxa aqui ela fica irrelevante, tá? Ela fica a mesma coisa que praticamente nada aí. Mas eu quero imaginar um cenário catastrófico e eu vou imaginar que essa taxa de 0,16 ela aumentou para 0,26. Então como que ficaria? Vou clicar em calcular. Como que ficaria a minha rentabilidade? Olha só, minha rentabilidade no Tesouro Selic 2024 ficaria em 1,24%, o que é catastrófico, o que é ruim. Eu vou anotar aqui dessa forma, porque assim você consegue visualizar, tá? 1,24%. Agora, se acontecesse um cenário muito parecido, porém, no Tesouro Selic 2027, que é outra opção que nós temos aqui para Selic, e ele rende, para reserva de emergência, ele rende Selic, mas 0,33334. Aqui ele considera 4 casas, mas o simulador eu só consigo considerar 2. Então coloquei aqui Tesouro Selic 2027, vou investir amanhã também, mesma coisa, 10 mil reais. A taxa de rentabilidade dele hoje é 0,33. Taxa do banco, da corretora tem que ser 0, senão você está fazendo alguma coisa errada, você está no banco ou na corretora errada. E a taxa Selic para o período, vou considerar a taxa Selic atual de 1,9%. Vou imaginar que eu vou resgatar também daqui a um ano, mesma data, no dia 23/2 de 2022. Só que o Tesouro Selic 2027, ele tem a rentabilidade hoje de Selic mais 0,33. Então vamos imaginar que vai aumentar 10, ou seja, Selic mais 0,43. Então a mesma coisa que o outro, tá? Ele aumentou 0,10 pontos percentuais e vou clicar em calcular. Ah, olha só o que aconteceu com o Tesouro Selic 2027. Um Tesouro Selic, no caso, entre as duas opções, que tem uma rentabilidade maior, tá? Em um cenário que eu estou considerando um cenário catastrófico, a rentabilidade líquida dele é menor, é de 1,18%. Ó, lembra que nós anotamos aqui em cima que era 1,24%, né, no caso do Tesouro Selic 2024. Tá? Então é isso que a gente tem que ver. No Tesouro Selic 2027, você tem que estar mais preparado para essas oscilações do mercado,
Porque caso essa taxinha, isso que eu quero deixar bem claro, caso essa taxinha que ela venha a cair, o que vai acontecer é que você vai ter uma rentabilidade menor. Nós fizemos um teste aqui, ó, o mesmo tempo, tá? Mesmo período, um ano, mesma coisa, aumentou 0,10% a mesma coisa. Só que o Tesouro Selic 2027, ele vai sofrer mais os efeitos da marcação a mercado do que o Tesouro Selic 2024. Deu para entender? Ficou claro? Vocês conseguiram entender a diferença? Então, assim, por que eu investiria no Tesouro Selic com prazo maior? Porque eu já tenho meu valor alocado em reserva de emergência. Então isso para mim não faria uma diferença muito grande. De acordo com a minha realidade, eu posso investir no Tesouro Selic com prazo maior e eu, Maicon Lima, não vou sofrer com isso. Agora você, se você vai começar, você sempre investe naquele com prazo menor, porque quando acontecer os efeitos que a gente chama de efeitos de marcação a mercado, isto é, quando a taxa sobe, quando a taxa desce, você vai sofrer menos com esses efeitos. Resumo de tudo que eu falei. Qual é o melhor título para a reserva de emergência? Quanto menor o prazo, menor o impacto nas alterações da taxa do título. Qual que é o melhor investimento para a reserva de emergência? Eu gosto do Tesouro Direto, eu acho que é uma opção, tá? Mas nada impede de você optar por um bom CDB. Agora, quando você entra no Tesouro Direto, se você não quer perder para a inflação, e a Selic hoje perde para a inflação, e a poupança perde mais ainda para a inflação, né? Aí você tem a opção do Tesouro IPCA, tá? Que ele vai te pagar o IPCA. IPCA significa inflação, IPCA é o nosso índice oficial de inflação e mais uma taxa fixa. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Hoje foi um vídeo um pouco mais rápido, deixei gravado, não deu para fazer ao vivo, porque eu tinha umas atividades aí que eu precisava fazer, mas eu assumi aqui meu compromisso com você de trazer um vídeo toda terça-feira. Então se inscreve no canal, deixa suas dúvidas e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!